Oi, maravilha. Então, boa noite. Olá. Olá, pessoal. Estamos em número reduzido hoje, mas as pessoas que realmente estão compenetradas com o estudo da terapia do esquema. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o esquema de abandono, né? A gente falou sobre o esquema de privação emocional na semana passada e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o esquema de abandono. Ele ainda está, né, ele é um esquema do primeiro domínio, o que significa dizer que ele compartilha com boa parte da construção esquemática dos outros esquemas: privação emocional, desconfiança e abuso, isolamento social e alienação e indesejabilidade, alguns textos eu já vi também, e defectividade, vergonha e impossibilidade de ser amado, certo? Então, de forma um pouquinho mais ampla, né, vocês encontram isso na página 28, lá no livro do Jung, que é uma descrição um pouquinho mais genérica sobre o domínio e a especificação de cada um dos esquemas que vem dentro desse domínio. Então, nós temos ali que a origem familiar típica é distante, fria, rejeitadora, refreadora, solitária, impaciente, imprevisível e abusiva. Então, isso significa que essa característica familiar, ela é mais ou menos padrão para todos os esquemas do primeiro domínio. E isso nos traz uma certa noção do que esperar quando nós estamos falando com um cliente que tem um esquema remoto dentro do primeiro domínio, certo? Tem uma parte que é bem importante da gente lembrar, pessoal, que são os esquemas remotos, né? Os esquemas desadaptativos, eles podem se dividir em esquemas remotos e esquemas posteriores, certo? É aí que a gente fala um pouco sobre esquemas nucleares e esquemas de enfrentamento, ou da forma como eu prefiro, como eu consigo me localizar melhor e mapear melhor esse funcionamento, os esquemas primários e os esquemas secundários, certo? O abandono geralmente é um esquema primário, certo? Na minha experiência clínica, eu não encontrei ainda o esquema de abandono como sendo um esquema secundário, ou seja, ele não é um esquema de enfrentamento. A gente não utiliza o esquema de abandono como uma resposta a um outro esquema, certo? E isso é muito comum dentro de todos os esquemas do primeiro domínio. Nós temos uma tendência a desenvolvê-los como sendo um esquema remoto, ou um esquema primário, ou um esquema nuclear, certo? Então, isso é bem importante nós termos em vista, porque, afinal de contas, o abandono, assim como os outros esquemas, eles acontecem, né? A sua formação e a sua construção um pouquinho mais intensa e a sua construção mais robusta acontece na infância, e eu poderia até dividir essa infância de 0 a 6 anos de idade. É onde o grosso da informação emocional e afetiva é obtida pela criança, e ali ela já tem uma noção de como as relações funcionam, certo? Então, como nós tínhamos conversado na semana passada a respeito do desenvolvimento do esquema de privação emocional a partir de um funcionamento da fase pré-verbal da criança, que vai ali mais ou menos até os seus 2 anos e meio, 3 anos, que é quando a criança tem uma percepção das relações a partir de como as pessoas se comportam e como elas atendem a criança, certo? A criança não tem condições ainda de fazer uma tratativa verbal com os seus cuidadores a respeito do que está acontecendo. E ela não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir fazer isso pelo menos até os seus 8 anos de idade, 10 anos de idade. E aí que a gente começa a perceber que, inclusive, alguns adultos não conseguem fazer a tratativa com seus cuidadores ou com outras figuras importantes. O que isso significa dizer? Que algumas pessoas não conseguem solicitar o atendimento emocional daquela necessidade emocional que não foi atendida na infância, certo? Um exemplo disso é um cliente que hoje ainda eu atendi, com 32 anos, que não consegue se defender. E ele se frustra com a mãe quando a mãe não defende ele diante do irmão, que é mais velho. Então,
existe uma perspectiva emocional em nós de que o outro deveria nos atender. Que esquema que é esse, gente? Privação, né? Perfeito, Leandro. Privação emocional. Quando eu entendo que o outro, aliás, quando eu creio que o outro precisa me atender, eu estou delegando ao outro a responsabilidade de prover as minhas necessidades emocionais. Quando que isso foi totalmente verdadeiro? Naquela infância em que a gente só sabia chorar para pedir mamar, para pedir colo, para pedir fralda nova, para pedir para dormir, para pedir para sair do berço, para pedir para brincar, etc. Nós só tínhamos uma via de comunicação. E os adultos precisavam, ali sim a gente pode utilizar o verbo imperativo, eles precisavam nos entender para poder nos atender, certo? Depois disso, quando a criança começa a desenvolver os seus recursos verbais, comunicacionais, ela consegue então mencionar que ela quer água, que ela quer comer, que ela quer brincar, que ela quer a mãe, o pai, a avó, etc. Certo? Então, ali a gente começa a perceber que a privação emocional ela está para além do verbal. Privação emocional ela não se traduz necessariamente em palavras. É por isso que é muito difícil nós conseguirmos termos essa sensibilidade com os nossos clientes em relação à percepção do que é privação emocional e do que é abandono. Certo? Então, eu entrei nessa pauta da privação emocional justamente para poder dizer que é muito, muito, muito fácil de nós nos confundirmos na hora da avaliação com os nossos clientes em relação a o que é privação emocional e o que é abandono. Porque esses dois esquemas, eles têm uma verbalização muito semelhante dentro do repertório verbal do cliente. Nós nos confundimos muito em termos de o outro não me atende ou o outro não está lá para me atender. Embora pareçam coisas muito semelhantes, são dois contextos diferentes, em que um revela privação emocional e o outro revela abandono. Certo? Então, essa é uma discussão muito importante de nós levarmos a cabo, porque, afinal de contas, ela trata de uma confusão conceitual que pode nos levar para caminhos de tratamento bem diferentes dentro da terapia de esquema. Certo? Então, se eu faço uma leitura de que o meu cliente tem um esquema de privação emocional, eu estou falando de um tipo de estratégia interventiva, de um tipo de imagem mental, de um tipo de fornecimento de necessidades emocionais. Mas se eu estou tratando de abandono, o caminho é totalmente diferente. E se nós não soubermos fazer essa leitura, nós vamos fazer o tratamento, aquelas histórias populares da pessoa que vai amputar a perna esquerda e sai com a perna direita amputada. Mais ou menos isso. Então, a gente vai tratar uma coisa achando que é outra e, no fim, a gente causa até criando uma confusão no cliente. E o que isso pode ocasionar? Invalidação, falta de compreensão. Aí a gente está reforçando o esquema de privação emocional. E aí a gente entra numa cilada sem fim. Certo? Vamos lá. O esquema de abandono, ele tem uma relação estreitíssima com aquela parte que nós conversamos já em outros encontros a respeito da teoria do apego, certo? A teoria do apego mostra muito claramente o desenvolvimento do esquema de abandono. E se nós fizermos uma leitura a respeito do estilo de apego seguro e do apego inseguro, nós estamos falando da construção de um esquema de vínculo seguro, que é o esquema adaptativo ao esquema de abandono. Certo? E um estilo de vinculação insegura é, em outro nome, o esquema de abandono. Ok? Então, essa característica a gente consegue identificar muito mais claramente. E aí, quando a gente está falando de um estilo de apego inseguro, do tipo ansioso e do tipo evitativo, nós estamos falando de duas formas diferentes de responder à insegurança,
que aqui na terapia de esquema a gente chama de estilos de enfrentamento. Hipercompensação, evitação ou resignação. Ok? Então, esse pareamento conceitual aí da teoria do apego para a terapia do esquema é uma coisa que a gente consegue fazer compreendendo epistemologicamente o conceito. Nós não vamos ter as teorias conversando entre si. É nós, né, somos nós, os teóricos e os clínicos, que vamos fazer essa leitura, certo? Da mesma forma que o próprio Jung faz um pareamento entre as etapas do desenvolvimento psicodinâmicas da Erickson, que são as 8 etapas, com o desenvolvimento dos esquemas remotos. E é uma das coisas que o Jung fala, que, na verdade, não sei se é o Jung que falou isso, mas tá dentro do texto dele, se não me engano, aqui no livro desse livro branquinho. Que quando nossas necessidades emocionais são atendidas, nós temos uma tarefa evolutiva cumprida. Ok? Então, vamos pensar o seguinte. A criança tem necessidades emocionais em determinadas fases do seu desenvolvimento que são específicas àquela fase, mas que são importantes, inclusive, depois que a fase passou. Se durante a fase da necessidade emocional a criança teve o atendimento da sua necessidade emocional, ela desenvolve naquele momento um esquema adaptativo. Se ela não teve o atendimento da sua necessidade emocional, ela desenvolve um esquema desadaptativo. Certo? Então, se nós estamos trabalhando com os esquemas desadaptativos, é pressuposto dizer que ali tem necessidades emocionais não atendidas. Bom, não tem muito o que falar sobre isso. Ok? Consiste a nós, na nossa entrevista clínica, na nossa avaliação clínica, descobrir quais são essas necessidades emocionais que não foram atendidas referentes àquele esquema específico. Ok? E hoje a gente vai falar do abandono, então, obviamente, a gente vai falar sobre isso. Eu vou ler para vocês aqui o trechinho do livro que fala sobre, né, o esquema de abandono. Vou fechar meu WhatsApp, que está dando barulho. Diz o seguinte: a percepção de que os outros com quem poderia se relacionar são instáveis e indignos de confiança. Envolve a sensação de que as pessoas importantes não serão capazes de continuar proporcionando apoio emocional, ligação, força ou proteção prática, porque seriam emocionalmente instáveis e imprevisíveis. Por exemplo, poderiam ter ataques de raiva. Essas pessoas poderiam não merecer confiança ou só estariam presentes de forma errática na nossa vida, porque morreriam a qualquer momento ou iriam abandoná-lo por outra pessoa melhor. Veja como esse texto ele está mais ou menos recheado de ciladas. Porque se a gente for pegar o último trecho, ou iria abandoná-lo por outra pessoa melhor, que esquema que salta na cabeça de vocês? Que esquema que isso sugere? Se eu troco a fulana por uma pessoa melhor, que esquema que nós estamos falando? Ixi, eu acho que vários, Matheus. Eu acho que entra defetividade, entra desconfiança, abandono. Perfeito. Perfeito. Mas aí nessa pauta da palavra melhor é o esquema de defectividade, certo? Então, se eu anuncio para o meu terapeuta que eu acho que a minha namorada vai me trocar por alguém melhor, poderia ser possível que o meu terapeuta acreditasse que eu estou falando do meu esquema de defectividade. Certo? Mas aí entra uma questão muito interessante. Eu vou tentar fazer um rolê com vocês aqui. Vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Vamos ver agora se vocês conseguem ler o que eu vou escrever.
Dá para ver? Sim, Sim? sim. Perfeito. Então vejam, gente, que aqui nós estamos falando do esquema de abandono, né, que é o nosso esquema em pauta hoje. E aí eu vou traçar para vocês aqui algumas conexões possíveis que o esquema de abandono faz no primeiro domínio. Privação emocional é talvez o esquema mais importante da gente analisar dentro dessa conjunção de esquemas de abandono e privação emocional, porque, afinal de contas, se eu sou abandonado, eu fico privado de afeto, certo? Mas também quando o cliente anuncia para nós que ele tem medo, por exemplo, que quando ele anuncia que as pessoas não entendem ele pode estar dizendo de privação emocional. Ou quando ele diz que quando ele precisa, o outro não entende, ele está falando de abandono. Então veja que essa relação ela é muito estreita e ela pode nos confundir muito claramente, e aí a gente faz uma conceitualização totalmente equivocada. Defectividade, que é justamente a outra conexão possível, e aqui a gente vai fazendo combo, né? E esse combo é justamente a construção do modo. Eu quero entrar nessa pauta hoje porque o esquema de abandono ele é bastante magnético. Ele consegue conectar com outros esquemas do primeiro domínio e dos outros domínios de uma forma bastante intensa, e é onde a gente encontra a maior parte dos nossos clientes. Existem estudos brasileiros, inclusive multicêntricos, que mostram que aproximadamente 80 a 90% da população brasileira tem um esquema de abandono. Então, dentro da nossa cultura brasileira, o esquema de abandono é um dos mais intensos. Dentro da cultura, por exemplo, nórdica, germânica, o esquema de privação emocional é o mais intenso. Okay? E aí nós temos uma relação cultural dentro dos esquemas, e isso já nos fala muita coisa sobre a própria terapia. Quando eu estou falando de um esquema de defectividade combinado com abandono, eu tenho a previsão de que o outro vai me abandonar se a outra pessoa descobrir quais são as minhas falhas. Então, se eu estou namorando alguém e essa pessoa se aproxima demasiadamente de mim, se ela cria um vínculo comigo muito estreito, muito intenso, ela vai, com certeza, em algum momento descobrir as minhas falhas, os meus defeitos. E aí, nesse momento, ela vai pular fora. Ou seja, se ela descobrir os meus defeitos, ela me abandona. Essa é a relação direta. Certo? E dentro do abandono, nós também conectamos aqui o isolamento. Isolamento social. Por quê? Porque, afinal de contas, se eu estou ou sou abandonado, eu estou sozinho. Né? E se na escola, por exemplo, os meus amiguinhos me trocaram por uma outra criança mais inteligente, mais divertida, que talvez tenha mais dinheiro, eu me torno uma pessoa isolada. Certo? Então, vejam que aqui dentro do abandono, nós temos uma conjunção muito importante de cada um dos esquemas do primeiro domínio. Poderíamos colocar também aqui a desconfiança. E aí essa desconfiança é também uma resposta combinada com o abandono. Por que isso tudo é importante, gente? Por que eu estou insistindo nessa parte? Se eu tenho medo do abandono, eu vou responder ao meu abandono de alguma maneira, certo? O esquema de desconfiança é um que, na minha opinião, dentro da minha experiência clínica, é um esquema muito, muito perigoso, muito sutil, muito delicado de nós trabalharmos, porque a desconfiança, ela pode passar uma vida inteira esperando por confirmação, certo? Vamos supor que eu estou namorando a Georgina.
E eu desconfio que a Georgina pode me trair a qualquer momento. E aí eu fico à espreita, né? Fico vigiando lá o celular dela, redes sociais, pergunto onde é que ela foi, manda foto de agora, quero ver você com as amigas. E fico sempre hiper controlando a Georgina para garantir que ela não vai me trair ou me abandonar. E aí eu caso com a Georgina, mesmo inseguro. E eu passo com ela 40 anos casado. E aí, lá já na casa dos seus 60 anos de idade, a Georgina começa a flertar com o vizinho. O que eu vou dizer? Tá vendo? Eu sabia que ela ia me trair. Então, o esquema de desconfiança, ele é um esquema que ele pode esperar uma vida inteira para ser confirmado. Ele fica ali só atento. Porque não desconfiar faz com que aumente a possibilidade da traição. E essa é uma avaliação, um erro cognitivo, uma distorção que nós realizamos, certo? Então, por isso que uma das intervenções básicas que eu faço em relação à desconfiança e ao abuso, quando é desconfiança e não abuso, gente. Essa é uma parte bem importante que nós precisamos dividir esse esquema em duas partes. A desconfiança, quando ela é construída a partir de uma não consistência, que aí nós estamos falando de abandono, certo? Por isso que é importante vocês identificarem quem vem primeiro, ou seja, quem é o esquema primário e quem é o esquema secundário. Quando nós temos o abandono como um esquema primário e a desconfiança como um esquema secundário, é muito mais fácil nós trabalharmos o abandono direto, porque naturalmente o esquema de desconfiança vai desaparecer. Se eu me sinto seguro em relação à Georgina, eu não vou desconfiar dela. E se eu me sinto seguro, então significa que o meu esquema de abandono foi desativado. Ok? A principal, e essa é uma informação bem importante, a principal referência que nós temos do esquema de abandono é a insegurança. Toda vez que nos sentimos inseguros em relação a alguém, estamos falando do esquema de abandono que está ativado. Ok? O medo de que essa pessoa nos traia é uma resposta de enfrentamento ao abandono. E aí que o esquema de desconfiança e abuso, mesmo sendo do primeiro domínio, entra como uma resposta de enfrentamento. Certo? Então, via de regra, nós temos... Eu acho que talvez seja leviano da minha parte dizer que via de regra, porque o esquema de dependência e incompetência também pode ser um esquema primário. Mas na maior parte das vezes, vocês terão um esquema do primeiro domínio como sendo o esquema primário, certo? E o esquema secundário, ele pode ser um esquema do primeiro domínio também, que é o esquema que se desenvolve a posteriori, depois, ok? Dificilmente vocês terão um esquema de outro domínio no primeiro lugar, como esquema nuclear, exceto um esquema de emaranhamento e dependência e incompetência, que diz respeito também ao funcionamento da criança. Mas aí o emaranhamento pode ser também conectado com abandono. Tá? Mas vamos por partes. Quando a gente está falando e talvez esse seja a tônica de todas as vezes que eu for falar de esquemas aqui com vocês, de entender quem que é o esquema primário, quem que é o estilo de enfrentamento ou a resposta de enfrentamento. Porque se nós formos tratar a febre como sendo gripe, nós teremos um tratamento. Mas se a gente for tratar a febre como sendo uma infecção, nós temos um outro tratamento. Então, a febre é o sintoma de algo. Mas esse algo pode ser diversas coisas. Ok? Da mesma maneira que um cliente que sofreu um abuso intenso na infância, ele vai desenvolver desconfiança com certeza. Mas nem sempre que nós temos desconfiança é somente abuso. Pode ser abandono, pode ser defectividade, pode ser isolamento, pode ser privação emocional. Certo? E aí nós temos esse combo problemático que faz com que a nossa avaliação do cliente seja muito mais pormenorizada. Certo? Alguém de vocês tem o esquema de abandono ou está trabalhando o esquema de abandono que gostaria de compartilhar com a gente? Deixa eu ver o que o Leandro mandou aqui. A pessoa pode ter esquema de abandono e nunca ter sentido abandonada? Perfeito, Leandro. Nossa, que pergunta maravilhosa.
Tem. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês a tela para poder falar de um textinho aqui com vocês. Espera aí. Me coloca... Ai, o Marcos está aí ainda? Para me colocar como host? Ou a Patrícia? A Patrícia tá, ué. Oi? A Patrícia tá aí. Tô Sim. olhando. Não, eu tô, só não sei se eu consigo colocar, porque eu sou co-host, não host. Pois é. Eu consigo te colocar para gravar, mas não aparece a opção. Não tem problema. Então, eu leio aqui para vocês. Eu queria mostrar esse, que inclusive é o livro que eu vou comprar justamente para a gente poder fazer a discussão nas próximas aulas. Nas próximas aulas não, mais para frente, né? Futuramente ainda. Então, respondendo a pergunta do Leandro. Quando a gente tem um estilo de enfrentamento chamado evitativo, no evitativo, em todos os padrões de enfrentamento, os estilos de enfrentamento, seja o evitativo, o resignado e o hipercompensador, nós temos 3 instâncias de avaliação: o comportamento, o pensamento e o sentimento, certo? Então, aqui dentro do evitativo, nós temos que esse estilo de enfrentamento, o resultado dele é nunca ativar o esquema, para que esse esquema nunca entre em pauta e nós nunca possamos construir experiências corretivas, certo? Então, aqui no behavior, no comportamento, está escrito assim: um estilo de enfrentamento evitativo, passivo ou ativo, ele passa por situações em que nós nunca chegaremos a ativar o esquema. No pensamento, nós negamos os eventos ou memórias, despersonalizamos ou dissociamos. Ou seja, se a memória é tão intensa, a gente vai dar um jeito de bloquear ela, mesmo que seja dissociando a personalidade. E nos sentimentos, nós vamos escamotear esses sentimentos, ou a gente vai ter um sentimento de nada, um sentimento de vazio, certo? Então, um esquema ele pode nunca ser ativado ao mesmo tempo que ele é controlador de tudo em função dos seus estilos de enfrentamento. Eu dou um exemplo para vocês. Um cliente, vou conjecturar um cliente aqui. Um cliente que teve boa parte da sua infância ouvindo informações de que ele não prestava para nada, de que ele errava tudo, de que não fazia nada bem feito, certo? Acabou desenvolvendo um esquema de incompetência e de fracasso, ok? Mas, por algum motivo, em alguma circunstância, ele conseguiu se sair super bem. E ficou associado na sua infância que se ele estudar demasiadamente para a prova, ele não vai fracassar. Porque em nenhuma prova específica ele estudou bastante e ele tirou 10 pontos. Então fica pareado. Tem um teórico da análise do comportamento, que agora não vou me recordar o nome dele, que ele estabeleceu um conceito chamado operação estabelecedora. As operações estabelecedoras são contingências de altíssima magnitude que estabelecem um comportamento diante de uma única experiência. Por exemplo, a gente vai no médico e o médico diz: Mateus, se você não parar de fumar, você vai morrer em 6 meses. E aí eu paro de fumar, porque morrer é muito mais dramático para mim do que parar de fumar. E aí é aquela frase do médico que fica ecoando na minha cabeça em que eu vou morrer se eu não parar de fumar. Então, a frase dele foi um reforço que constituiu uma operação, uma punição, aliás, que constituiu uma operação estabelecedora. O comportamento entrou em suspensão imediatamente, ok? Da mesma maneira que esse cliente, na sua infância, teve uma experiência de uma prova em que ele tirou um 10 diante de tantos zeros ou de tantas notas baixas. E ali fica pareado o comportamento de que se ele estudar demasiadamente, ele não fracassará. E esse padrão de enfrentamento acompanha ele. E ali nós temos um esquema de padrões inflexíveis combinado a um esquema de fracasso. Só que o fracasso nunca aparece. Por quê? Porque padrões inflexíveis está aparecendo mais, certo? Essa pessoa na vida adolescente e adulta vai se dedicar horas intermináveis aos estudos. Por quê? Porque
ou a exigência que ela teve na infância foi demasiada, ou as críticas que ela teve na infância também foram demasiadas, certo? E aí esse padrão de resposta hoje na vida adulta acontece para evitar que ela entre em contato com o fracasso. Dependendo das circunstâncias que essa pessoa se desenvolve e como que intelectualmente ela também desenvolve recursos para lidar com seus desafios, aí nós temos um grande problema. Pode ser que efetivamente ela nunca fracasse. Pode ser que em 40 anos trabalhando na profissão, ela nunca tenha fracassado. Como que a gente vai questionar o esquema de fracasso diante dessa circunstância? Se ela não tem uma única evidência de que aquilo acontecia. Então, é ali que o esquema pode ser abafado de tal modo que ele nunca chega a ser ativado. Entende? Então, a pessoa pode ter esquema de abandono e nunca ter se sentido abandonada. Ela pode, em função de respostas emocionais, respostas de enfrentamento que ela tenha a posteriori, que vai fazer com que ela nunca tenha a memória de ser abandonada. Então, aqui na resposta poliana, nós temos duas respostas possíveis. A primeira delas é essa, em que um estilo de enfrentamento é tão forte, aliás, uma resposta de enfrentamento é tão forte, que faz com que eu sequer tenha memórias daquele abandono ou daquele fracasso, como eu diria antes. Certo? A outra resposta possível é que talvez diante de demasiada presença, a pessoa possa desenvolver o esquema de abandono. E aí vocês têm uma bomba na mão. Como que vocês podem fazer a avaliação dessa circunstância? Como que vocês fariam? O Adamastor, agora que eu vi tua mensagem, Adamastor, já te respondo. Como que vocês fariam a avaliação de um cliente que relata que nunca se sentiu abandonado, mas vocês identificaram o esquema de abandono? E relatou que a mãe sempre esteve presente, o pai sempre esteve presente. Como é que foi? Tem que ver com o Marcos sobre o link que a Rosalina não está conseguindo utilizar, Jane. Mas até onde eu sei, aquele link está ativo ainda. Vamos lá, turma. Como é que vocês avaliariam? Como que vocês entendem essa circunstância? De uma pessoa que tem um esquema de abandono, mas relata nunca ter se sentido abandonada. Pode ser por hipercompensação, Matheus? De que maneira, Paty? Pode ser que ela... Não sei explicar. Boa. Qual o sofrimento presente no esquema que está ativado? Porque se há um esquema ativado, há um sofrimento presente, não é por aí? Perfeito, Ana. Perfeito. Isso é uma análise bem interessante. Se o sofrimento existe, então existe a crença. Perfeito. Mas aí isso ainda não nos ajuda a entender a infância do cliente em relação a ele ter dito que ele nunca se sentiu abandonado. Mas ele tem um esquema de abandono. E qual por que a gente chegou à conclusão de que ele tem o esquema de abandono? É pelo questionário ou que tipo de evidência nos fez entender que ele tem um esquema de abandono? Vamos considerar que seja entrevista clínica. Tá, porque é através dessa evidência que a gente chegou à conclusão. Então, sim, aí a gente questiona o cliente e ele fala, mas eu nunca me senti abandonado, Matheus. E aí? Tudo bem, nunca se sentiu, mas a gente chegou a essa conclusão através de evidências. Sim, Que daí então... evidências foram essas? Aí também tá difícil, né? O fato de ele não reconhece a emoção, mas... Fale mais, Leandro.
Não, não, tem alguma coisa na terapia cognitiva agora eu não me lembro o nome. Que, por exemplo, a criança, os pais vêm falando para ela assim, a criança, você não pode ter medo disso, não tenha medo, não tenha medo. Mas a criança, aquele sentimento de medo dela, ela reprime ele. Por quê? Porque o pai, não, você não pode ter medo disso não, vem cá. Está perto de um cachorro que está latindo, aí, não, vem cá. Deixa ser bobo, menino, você não tem que ter medo não. E não consegue reconhecer o sentimento. Ou algo assim. Essa é uma análise bem possível, de que o cliente, além de não ter memórias de abandono, ele também pode ter o esquema de inibição emocional, que aí entra nessa parte que o Leandro falou. É por isso que a gente precisa avaliar o conjunto todo da ópera, e não olhar um esquema específico. Porque se o cliente inibiu as suas emoções, ele não vai saber reconhecer que aquilo especificamente era abandono. Certo? Então, pode ser que a família tenha sido bastante presente, talvez fisicamente. E alguém falou aqui em cima sobre abandono emocional. Cadê? Peraí. A Cecília falou que pode ter sido um abandono emocional. Perfeito. E de que maneira que a criança sentiu o abandono. Então, nesse sentido, a gente vai precisar se aprofundar muito mais, porque talvez a pessoa esteja falando de memórias de abandono do tipo, minha mãe sempre esteve em casa, meu pai sempre esteve em casa, o que não significa que eles estavam presentes de modo afetivo e emocional, certo? Então, o meme da atualidade é o casal moderno na cama, cada um no seu celular. Eles estão desconectados. Eles estão presentes, mas estão desconectados. Certo? Então, é nesse sentido que esse abandono pode ter acontecido. Sucessivas vezes a criança teve que brincar sozinha, porque de repente a mãe ia lavar a louça, fazer o almoço, passar roupa, cuidar do marido, ir trabalhar, ou o pai fazia essas funções e de repente teve que arrumar um trabalho também, ou os avós que cuidavam dessa criança também tinham que cuidar das suas tarefas e assim por diante, certo? Então, depende muito de que tipo que o cliente significa o abandono. Por isso que é muito importante perguntar, o que é abandono para você? E aí é aquela velha história, né, que o psicólogo sempre pergunta, o que isso significa para você? Porque é isso que tem que ser, gente. Tá? Então, a gente vai ter que sempre identificar com o cliente o que ele entende por abandono. E aí, se o cliente diz que ele não tem memória de abandono, nós podemos fazer todo um processo psicoeducativo de poder dizer, tá vendo como o esquema de inibição emocional foi tão fortemente desenvolvido em ti que você sequer percebe que você tinha essa necessidade emocional e não teve. Então isso está tão bloqueado em você que inclusive as suas memórias foram bloqueadas a respeito do abandono. Para quê? Para que tu nunca entre em contato com esse esquema. E aí possivelmente essa pessoa é uma pessoa boa praça, que se relaciona bem com todo mundo, mas que talvez ela não consegue se engajar em esquemas, em relacionamentos íntimos de longa duração, porque afinal de contas para ela está tudo ok, tudo tranquilo. E aí ela vai sempre funcionando de modo evitativo, entende? Ou talvez ela realmente tenha um esquema de abandono, mas aí é a parte mais interessante, ela pode ter desenvolvido um esquema saudável, um esquema adaptativo. Então, em algum momento, ela teve uma relação provedora e curativa que fez com que o esquema de abandono tivesse uma menor valência emocional do que o esquema de apego seguro, certo? Mas a parte dela ter o esquema de abandono e relatar nunca ter sido abandonada, essa é a parte que a gente vai se aprofundar e perguntar, o que tu entende por abandono? Abandono é só aquele abandono de deixar a criança no cesto na casa de alguém? Ou é aquele abandono em que a mãe prefere assistir o jornal do que conversar com a criança? Certo? E aí que a gente começa a mostrar para o cliente ou para a cliente o que pode ser um abandono. Ok? Eu vou ler as mensagens aqui e vou respondendo. Peraí. Cadê? O Adamastor falou se tem a ver a vergonha com defectividade. Total e completamente, Adamastor. Toda vez que você sentir vergonha, foi o teu esquema de defectividade que foi ativado.
Sentiu o rosto ruborecer e vermelhar e esquentar? Defectividade na lata. Literalmente na lata. Certo? Perguntar sobre outras esferas da vida, já foi. Sistema de compensação. Cadê que mais? A mãe poderia ter sofrido depressão pós-parto, por exemplo. Isso é muito comum, que a Cecília falou. Outra coisa. Agora que o Leandro falou ali do esquema de abandono, eu lembrei de um cliente meu que tem esquema de abandono, mas nunca relatou uma situação de abandono. E aí a gente fez imagens mentais para entender de onde veio o esquema de abandono. E aí a gente aproveitou a circunstância que ele fechou o pau com a namorada e que ele teve uma crise de ansiedade, abandono ativado com perfeição ali. E aí eu pedi que ele fechasse os olhos e se conectasse com aquela ansiedade que ele sentiu naquele dia que ele brigou com a namorada. E aí eu percebi que a respiração dele na sessão ficou ofegante. Ótimo, ativamos o esquema de abandono, era isso que a gente queria. Ele começou a ficar ofegante, o pescoço dele começou a vermelhar, e aí eu falei, tenta voltar no tempo, vai, volta no teu passado e me diz de quando você sentiu essa sensação. E aí ele contou de um dia em que ele saiu da escola, ele estudava numa escola que era retirada da cidade, porque era uma escola do tipo waldorfiana, e era tipo uma escola fazenda, e ele sempre era o último da escola a ser pego pelos pais, porque ele saía da aula às 5h20, os pais saíam da escola do trabalho às 5h30, e os pais chegavam na escola às 5h50. Então ele ficava 30 minutos esperando os pais, isso durante 2 anos. A criança se sentiu abandonada. E é dali que veio o esquema de abandono dele. Esses pais em casa foram perfeitos. Eles sempre estiveram presentes. O pai sempre teve essa criança como sendo o príncipe, brincava com a criança, fazia comida com a criança, para a criança, deixava a criança fazer a comidinha dos pais. Então eles tinham uma relação muito saudável na infância. Mas esse fato de a criança ter que esperar os pais e ser a última da escola, a escola fechada, as tias, as professoras, a diretora, a pedagoga, todo mundo já tinha ido embora e ele sentadinho do lado de fora esperando os pais. Dali veio o esquema de abandono. Pode ter sido algo vicariante, diz a Larissa. Pode sim, especialmente quando nós temos alguns conflitos familiares, né? Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente está atendendo o filho mais novo ou a filha mais nova da família, sendo que o filho mais velho ou a filha mais velha tem uma diferença de idade muito grande. Então, um exemplo, tem uma cliente que está com 20 anos e a irmã mais velha tem 37. Então, quando ela nasceu, a irmã já tinha 17 anos. E durante a infância dela, ela presenciou muitos conflitos dos pais com a irmã mais velha, porque a irmã mais velha já era jovem, já queria sair, queria badalar, queria, enfim. E ali ela aprendeu que era melhor ela silenciar diante dos pais para não ter os mesmos conflitos com os pais. Esquema de subjugação desenvolvido com sucesso. Como resposta a qual esquema? Abandono. Ah, Matheus, mas parece ser abuso porque tinha conflito. Ou defectividade, porque ela poderia achar que ela era inferior. Não, abandono. Por quê? Porque ela entendia aquelas discussões como uma desconexão afetiva. Meus pais não gostam mais da minha irmã, por isso estão brigando com ela. Certo? Então, ali temos um abandono e a resposta ao abandono, subjugação. Aí, por isso, vicariante, como disse a Larissa. E pela superproteção pode gerar um vínculo inseguro? Na lata, Isabela. Na lata. Além de que superproteção desenvolve um esquema de dependência e incompetência. Meu Deus, mas meu filho foi tão bem protegido, tão bem cuidado, sempre estive presente. Talvez esse tenha sido o problema. Se nós não abrimos espaço para a criança vivenciar frustração, ela vai se dar mal mais para frente. Um esquema de arrogo desenvolvido ali, autodisciplina e autocontrole insuficiente, um esquema de privação emocional. Mas como que nós podemos desenvolver privação emocional numa criança que tem pais superprotetores? Sim, uma necessidade da criança também é a autonomia. E aí nós temos outras emoções que não foram providas e ali organizadas. Sem falar que pais superprotetores,
eles acabam tomando a frente das situações conflitivas dos filhos e eles mesmos resolvem. Nós estamos impedindo que a criança desenvolva competência para resolver seus próprios conflitos, certo? Então, superproteção e superpresença também pode desenvolver um vínculo inseguro. Por quê? Vamos pensar que a minha mãe esteve presente all the time, 100% dos meus dias, das minhas horas na infância, e hoje a Georgina trabalha. Eu estou acostumado a ter sempre a minha mãe do meu ladinho. Provavelmente porque minha mãe emaranhou em mim. Mas por eu perceber minha mãe sempre comigo, a Georgina não pode se afastar hoje. Porque se ela se afasta é porque ela não gosta de mim, não gosta como minha mãe gosta de mim. E aí nós temos o esquema de abandono também. Foi chegado pelas experiências em qualquer pessoa, poderia sentir em qualquer pessoa pelo questionário, mas não reconhece sentimento de abandono. Perfeito. Que é exatamente isso que a gente estava falando antes. Se o cliente ver no outro abandono e desenvolver o esquema, exemplo, a mãe dele traiu o pai. Também, Clarice, isso é muito comum e, infelizmente, nós temos um combo bem problemático aí quando essas circunstâncias acontecem no núcleo familiar. As crianças tendem a desenvolver desconfiança, tendem a desenvolver abandono, tendem a desenvolver subjugação, autossacrifício, privação emocional, postura crítica, postura punitiva, entre outros esquemas diante desse núcleo familiar que houve um processo de uma situação de traição. Então, qual é a parte importante de toda essa conversação nossa aqui? Tudo o que acontece na família é material suficiente para a criança desenvolver um esquema, seja saudável, seja não saudável, ok? E é nesse processo, crianças criadas por babás também, Adamastor, isso acontece bastante, porque o primeiro vínculo da criança é a mãe. Mas uma criança que ficou demasiado tempo com a babá pode ter desenvolvido também esse esquema de abandono. Porém, aí nós temos um grande porém. Nós temos um grande porém nessa história. Talvez a babá tenha sido suficientemente provedora, a ponto da criança não desenvolver privação emocional, não desenvolver esquema de abandono, ela não vai desenvolver outros esquemas e estilos de enfrentamento, certo? A babá pode ter ocupado o lugar de segundo vínculo, mais forte, inclusive, que o próprio vínculo da mãe e do pai, certo? Então, pela ausência da mãe, ela vai desenvolver abandono? Vai. Mas pela presença da babá, e vamos pensar que pode ser uma babá que é um anjo na Terra, extremamente afetiva com essa criança, essa babá será responsável por todo o desenvolvimento de esquemas adaptativos, o que não significa que um esquema desadaptativo pode também ser desenvolvido. Nós podemos ter os dois. Ela pode ter desenvolvido abandono em relação à mãe, mas vínculo seguro em relação às pessoas do mundo. Perfeito. E aí nós temos os dois esquemas combinados, certo? Tem um filme brasileiro que fala sobre isso, que é a Regina Casé, que é o filme Que Horas Ela Volta. É um filme bem legal, a gente assiste, o cinema brasileiro é maravilhoso. E esse filme da Regina Casé, eu não lembro quem são os outros atores, mas mostra justamente a saída da Regina Casé, não a saída, mas a circunstância em que ela conta a história, em que ela saiu da casa dela para ir para a casa de uma família, ser lá a pessoa que limpa, né, a empregada doméstica, mas também a babá das crianças. Só que nesse processo ela teve que abandonar a própria filha. E aí depois, na adolescência, o contraste entre as duas crianças é muito grande. O filho da patroa é muito mais apegado a ela do que a própria mãe, ao mesmo tempo que ele é mais apegado a ela do que a própria filha é apegada à mãe. Então, ali nós temos um processo de construção de vínculos bem bacana, certo? Ok, vamos lá. Mais alguma dúvida, gente? Perguntas? Alguém? Então, vamos lá. No capítulo 7, que são as estratégias detalhadas para o tratamento dos esquemas, o primeiro esquema ali que o capítulo abre é o esquema de abandono. Então, tem ali
uma descriçãozinha rápida sobre o abandono. E aí eu quero falar um pouquinho, quero ler aqui para vocês um trechinho que mostra bastante sobre o abandono. As emoções típicas envolvem ansiedade crônica com relação à perda de pessoas, tristeza e depressão quando há uma perda real ou percebida. Isso é bem importante, gente. Tá? A pessoa que demorou no WhatsApp para responder não é uma perda real, é uma perda percebida, ok? E ela é um gatilho que ativa o esquema. Em formas mais, aliás, cadê? E raiva daqueles que as deixaram. Em formas mais intensas, tais emoções se transformam em terror, luto e raiva. Alguns pacientes chegam a se sentir incomodados quando as pessoas se ausentam por períodos curtos, do tipo, vou sair com os meus amigos. E aí a Georgina se ativa intensamente no esquema de abandono. Entre os comportamentos típicos estão apego demasiado a pessoas próximas, possessividade e controle, acusações de abandono, ciúme, competitividade com rivais, tudo para impedir a ausência da outra pessoa. Agora vamos fazer aqui um exercíciozinho para a gente treinar a nossa leitura dos esquemas. Quais são as respostas de enfrentamento? Quais são os esquemas de enfrentamento do abandono nessas frases aqui? Entre os comportamentos típicos estão apego demasiado a pessoas próximas. Que esquema é esse? Ou que esquema pode ser esse? Pode ser privação, Deus? Não, o esquema de abandono é o esquema central. E qual é? Perfeito, Thelma. O Leandro também respondeu ali, emaranhamento. O apego demasiado é o emaranhamento que pode sugerir também um self subdesenvolvido, né? E se nós estamos falando de self subdesenvolvido, nós estamos falando de dependência e incompetência, certo? Mas o emaranhamento também é uma ótima resposta hipercompensatória ao abandono. Mas nós podemos ler também o emaranhamento como sendo uma resposta resignada. Eu sei que eu vou perder essa pessoa, então eu vou grudar nela. E aí eu me rendo à verdade do esquema para poder não ser abandonado, certo? Então, nesse caso aqui, o apego demasiado a pessoas próximas é o emaranhamento. Possessividade e controle. Que esquema que é esse? Ou quais podem ser os esquemas? Hipercompensação é o estilo de enfrentamento, Cecília. E qual é o esquema que hipercompensa? Qual, Inês? Padrões inflexíveis. Também tem mais um. Não é subjugação, não é arrogo, e não é o abandono, porque o abandono é o próprio esquema nuclear. Possessividade e controle também... a possessividade e controle é uma hipercompensação ao abandono, mas existe um esquema que está sendo utilizado como hipercompensação, que é o arrogo, aliás, perdão, que é o abuso e a desconfiança. Conseguem perceber o conteúdo de desconfiança por trás da possessividade do controle? E vocês conseguem perceber o conteúdo abusivo da possessividade do controle? Pode ser padrões inflexíveis, como disse a Inês, pode ser também postura punitiva, mas, em essência, quem funciona na forma central dessa hipercompensação é desconfiança e abuso. Certo? Acusações de abandono. Pacientes que têm TOC podem ter esses esquemas? Desconfiança e abuso menos, Isabela. Padrões inflexíveis mais. E como o TOC é um tipo de ansiedade, e a ansiedade está relacionada ao abandono, então nós podemos entender que o TOC é uma combinação em larga escala de abandono e padrões inflexíveis. Certo? Então, claro que para esse cliente seu especificamente, precisa de uma conceitualização,
Mas sim, padrões inflexíveis, isso é fato. Obsessivo compulsivo sempre vai ter padrões inflexíveis. Seja o TOC, seja a personalidade TPOC, certo? O TPOC, que é o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, é padrões inflexíveis puro, ele cheira padrões inflexíveis, ele exala padrões inflexíveis, e o TOC é a mesma coisa, certo? O TOC tem padrões inflexíveis e também pode ter um abandono por trás. Acusações de abandono pode ser postura punitiva, padrões inflexíveis e desconfiança e abuso também. Ciúme, também, desconfiança e abuso e defectividade. Competitividade com rivais. Qual é que é esse esquema? Seria arrogo? Pode ser fracasso, pode ser arrogo. O Leandro falou fracasso, Cecília arrogo, a Inês também falou arrogo, mas tem mais um. Busca de aprovação e reconhecimento. Agora, a cilada que eu vou armar para vocês. Como definir se é arrogo e como definir se é busca de aprovação e reconhecimento? Eu acho que a busca do reconhecimento, eu estou em comportamentos direcionados ao outro, fazer pelo outro, fazer tudo pelo outro para ser reconhecida naquilo que eu estou me doando. Certo, mas daí é autossacrifício. Aqui é a parte de competitividade. Sim, aí eles aí não estão misturados, não? Então, Não. Aqui, na competitividade não tem autossacrifício. Ô, Matheus, tem relação com, se for busca de reconhecimento, ele fica feliz com o retorno do outro e no arrogo ele só fica orgulhoso? Também, perfeito, mas essa é a resposta intrínseca, perfeito. Mas ali a Isabela deu justamente a nota, depende da intenção. E é exatamente isso. Como diferenciar? Qual que é a intenção da busca de aprovação e reconhecimento e a intenção do arrogo? No arrogo quer se sentir superior aos outros. Perfeito, Cecília. Além de se sentir superior, tem também a pretensão de controlar, de derrotar os outros, certo? Na busca de aprovação e reconhecimento, só me interessam os aplausos. Eu não preciso nem ser superior, não preciso nem ter controlado ninguém, não preciso... Não, eu só quero ser visto. Eu não preciso ser melhor que os outros, como a Cecília apontou ali, certo? Então, se a minha competitividade implica em derrubar o meu concorrente, é arrogo. Se a minha competitividade consiste apenas em segurar o troféu, é busca de aprovação e reconhecimento. E aí sim entra o que a Patrícia disse, entre uma sensação de orgulho e uma sensação de felicidade, que é a ativação do esquema que ele libera justamente a emoção correspondente, certo? Então, vejam como as coisas podem parecer a mesma coisa, mas não são. E ali entra o que a Isabela falou. Existe uma intenção por trás. E a única pessoa que é capaz de responder esse questionamento para nós é o próprio cliente. O que tu quer com isso? O que tu ganha com isso? Qual que é a tua intenção ao fazer isso? Pronto. Ali a resposta vai trazer justamente o esquema. Se eu tenho busca de aprovação e reconhecimento, eu tenho um tipo de intervenção. Se eu tenho arrogo, é outro tipo de intervenção, certo? Na busca de aprovação e reconhecimento, geralmente existe empatia. No arrogo, geralmente não existe empatia, ou existe uma empatia muito reduzida. Isso também é um sinal de um esquema ou de outro, ok? Então vejam que todos os esquemas podem ser uma resposta ao abandono. Eu poderia, por exemplo, inclusive, casar com a Georgina, e para mostrar para a Georgina que eu não posso nunca ser abandonado por ela, de repente, eu não sei mais fazer comida. Georgina, eu não sei fazer arroz e feijão, você faz pra gente? E aí, depois de 10 anos, a Georgina fala que vai separar. O que vai ser de mim, Georgina, se você separar de mim? Eu não sei nem fazer arroz e feijão.
Eu não sei nem tomar banho direito, não sei nem ligar o chuveiro, você que sempre liga para mim. Ou seja, eu crio uma relação de dependência para que a outra pessoa não me abandone. Certo? Nessa relação de criar dependência para outra pessoa não me abandonar, eu também acabo criando na pessoa a culpa quando ela pensa em se separar de mim. Que esquema é esse da outra pessoa? Abandono talvez. Perfeito, gente, talvez. Mas o esquema que fez ela sentir culpa pelo abandono foi subjugação. Certo? E aí ela se torna passiva, ela se submete à minha chantagem emocional e não parte, não me abandona. E aí a química esquemática fica ali garantidinha, cada vez mais forte, certo? Então, existem N maneiras de responder ao abandono. Eu tenho hoje, eu poderia chutar para vocês, 80% dos meus clientes têm um esquema central de abandono. Certo? E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês, agora sim a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais prática da coisa. Como que vocês começam a trabalhar com as crenças de abandono, de insegurança? Como que vocês lidam com o esquema de abandono? Ou então, vou fazer outra pergunta para facilitar. Como vocês trabalhariam o esquema de abandono? Tem que entrar muita reparentalização, né, Matheus? Perfeito. Fazendo o que, Paty, nessa reparentalização? Assumindo uma postura que deixa o cliente seguro de que estou aprendendo ainda. Não, tá indo bem. Continue. Tá, não, uma postura de que o cliente se sinta seguro de que ele tem com quem contar, tanto na figura do terapeuta, quanto trazendo outras figuras da vida que ele relata na sessão. Perfeito. Isso nos ajuda bastante na parte da reestruturação cognitiva, né? Trazendo essas evidências, nós estamos falando de reestruturação cognitiva, que são intervenções cognitivas. Na parte da reparentalização, como tu disse, é justamente a reparação emocional. A validação dos sentimentos também é uma estratégia de reparação, de poder falar para o cliente: eu consigo entender como você se sente, porque eu estou conectado contigo. Eu estou aqui, eu estou prestando atenção em você. Tu é importante para mim. E eu vejo como você se sente. Essa é a garantia do não abandono. E a relação terapêutica, como o Leandro falou. Perfeito, Leandro, mas era nesse ponto que eu queria me aprofundar. Como que a relação terapêutica pode contribuir para o não abandono? Ou para nós construirmos um esquema adaptativo? Vó, tampa isso para mim e tira esse negócio assim. Faz esse negócio ficar. Vamos lá, turminha? Como que a relação terapêutica pode contribuir nessa parte? Sim, Isabela. Na relação terapêutica tem a repetição de como que o cliente se comporta na vida e se conecta com outras pessoas. Mas como que eu vou fazer enquanto terapeuta para reparar esse esquema? Sim, um vínculo para criar confiança. Não mudar o horário deles, é dizer que você tem um compromisso, se precisar é realmente um momento, mudar de horário, dizer, olha, eu realmente preciso disso, porque eu vou ao médico, por exemplo, para ele entender que você não está abandonando, apenas você teve uma necessidade urgente. Certo.
Mas o cliente pode avaliar como sendo teu médico é mais importante do que a mim? Sim, pode, mas e aí? Se a gente tem essa necessidade, não tem que dizer para ele que é uma coisa urgente, que é uma coisa que não pode ser marcada, que tem que ser naquele momento. Está muito frio. Certo. E aí o E cliente pode falar para ti, então significa que se um outro cliente surgir com uma necessidade maior do que a minha, tu vai preferir atender ele, não a mim? Só tem. não sei, Matheus. Olha, a gente está aprendendo, você bota a gente em situações bem difíceis. Essa é a minha tarefa, esse é o meu papel. Eu responderia sim, Matheus. Oi. Eu responderia que sim. Que Se sim? vier, sim. Tu tá reforçando a uma abandono. necessidade. Mas assim, se vier alguém com uma necessidade urgente, sim, mas assim, o reforço da segurança vai ser muito mais frequente do que um reforço de abandono. É o Mas que eu um reforço do penso. abandono é suficiente para ativar o esquema inteiro. Uma carga Aí emocional, às vezes, lascou-se. devastadora. Mas assim, e o adulto saudável, né? O cliente O não tem quanto que ainda. vai Por isso estar. que nós estamos em terapia. Entende? Ele não tem ainda um adulto saudável para entender. É por isso que ele fez esses questionamentos. Porque se ele tivesse um adulto saudável, ele ia dizer para a Inês, não, beleza, teu médico realmente é importante, porque ele tem uma agenda que independe de mim e de você. Mas se ele está fazendo essas investidas de colocar o terapeuta na parede, com certeza adulto saudável não tem ali. E a gente tem que ser adulto saudável para não dizer para de ser criança e aceita. Exato. Entendi. Entende? Então, também não sei. Ô, Matheus, mas não seria uma forma de fazer a confrontação empática com ele? De que maneira, Paty? Matheus, você está perguntando muito. Vai lá, vai, tu mandou bem agora, vai. Não, porque, por exemplo, é colocar a realidade mesmo. Ele, como adulto, colocar para ele que naquele momento pode ser que ele não consiga sentir, pode ser que ele se sinta abandonado pela situação, mas que ele sabe que enquanto adulto a situação é assim, assim, assim. Ele sabe que a consulta ela realmente só foi marcada. Lembrei outras situações que eu estive com você e vou estar em outros momentos, mas mais nessa linha de trazer a realidade, mas compreender o sentimento dele. Perfeito. Ou até trazer em que outras situações isso acontece. Psicoeducar dessa forma é válido? Trazer para ele... Psicoeducação, nesse momento, seria invalidante. Vocês perderiam o cliente nesse momento. Porque está ativado. Porque está ativado. Quando está ativado, ele vai dizer, tu está querendo me ensinar sobre os meus pensamentos para poder cair fora da tua cilada? Entendi. Veja, o que eu estou falando para vocês aqui, gente, não é nenhuma coisa que eu estou inventando. São coisas que eu já passei na terapia. Com clientes meus que me colocam na parede e dizem, daí, o que tu vai fazer? Eu te ligo às 3 da manhã, tu não me atende? Existem alguns clientes meus que têm, especialmente os clientes que têm um transtorno de personalidade borderline, eu nunca, em hipótese alguma, mexo no horário deles. Se eu atendo o fulano ou a fulana na terça-feira e o médico tem agenda só para terça-feira, eu desmarco todos os clientes, menos aquela cliente. Entende? Esse é o cuidado que nós temos que ter quando nós assumimos um tipo de cliente. Entende? Então, tanto que, por exemplo, eu, Matheus, não atendo transtorno bipolar. Eu não atendo crianças. Eu não atendo, pelo menos não atendo mais casais. Entende? Porque dentro da minha limitação, eu iria ser contraproducente com eles e a relação terapêutica seria completamente desestabilizada. Entende? Eu negocio o horário. Oi? Eu ia te fazer essa pergunta. Num caso de bipolaridade, com um cliente especialmente resistente, em que você tem que ser um pouco mais duro,
numa resistência, a pessoa está com uma resistência de um tratamento psiquiátrico. E aí fica muito difícil e você tem que ser um pouco mais duro, né? E a relação terapêutica está quase em risco porque eu estou chegando num limite. Né? E a pessoa tem toda essa questão do abandono, né? Então, Sim. como fazer para ser duro sem com que a pessoa sinta que você está no limite do abandono, mas também você não pode deixar que a situação vá e não, tudo bem, você não se tratar, você, né, está tendo aí os picos de bipolaridade, tudo bem. Então, fica a relação terapêutica, né, você chegando no limite da dureza e a relação terapêutica quase rompida. Então, eu ia te perguntar, né, essa relação do esquema de abandono versus a relação terapêutica, quando você chega num limite, o que você... Perfeito. Eu tenho uma situação maravilhosa para isso. Eu tenho uma cliente que ela tem um espectro borderline leve. Ela veio para mim com um espectro moderado a grave. A gente já reduziu maravilhosamente bem. Ela funciona lindamente hoje, com ativações eventuais muito dramáticas, mas que a gente consegue dar conta. Existiu uma circunstância, talvez em meados do segundo mês de terapia, que ela perguntou para mim: Você me contou um dia, Matheus, que um colega seu de trabalho se mudou de cidade e ele deixou alguns clientes dele com você, para você atender. E eu fiquei pensando, quando que você vai fazer isso também? Isso o quê? Mudar de cidade. Porque pode ser que, de repente, você consiga um emprego em outra cidade, namore uma pessoa que mora fora. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou ficar no dia que você for se mudar? Eu falei assim, você está sugerindo que eu vou te abandonar? Ela vermelhou na hora e ela falou, não estou dizendo isso, assim, porque foi isso que eu entendi. E eu tenho um compromisso com você, eu tenho um compromisso com os meus clientes. Eu não vou te abandonar enquanto você estiver em processo de terapia. E quando chegar o momento, se chegar o momento de eu ter que me mudar ou parar de clinicar, eu, pessoalmente, vou acompanhar o teu processo terapêutico com outra pessoa que eu confio tanto quanto em mim para seguir a terapia com você. Enfim, falei mais umas coisinhas e beleza. Deu mais um mês, ela me mandou uma mensagem de áudio, chorando, em prantos, extremamente ativada. E aí eu respondi para ela, a gente foi conversando por ali, e no final ela me perguntou, você não vai me abandonar, né? Eu falei assim, não vou te abandonar. Eu estou aqui justamente, e quando você veio para a terapia, eu comprei os teus problemas e eu estou contigo nessa. E a gente vai enfrentar o céu e o inferno para dar conta disso, e a gente já está dando conta disso. Beleza, fechou. Teve uma outra situação em que eu estava tendo aula online da minha pós, isso aconteceu em março ou abril, não lembro exatamente. E aí ela me mandou um áudio de 6 minutos, eu estava no meio da aula, e aí eu falei para ela, assim que eu terminar aqui a minha aula, eu ouço o teu áudio e te respondo. E eu esqueci. Eu comecei a conversar com a minha namorada, a gente fez uma videochamada, e de repente, meia-noite, eu tinha aula no outro dia de novo, às 8 da manhã, e eu esqueci totalmente da mensagem dela. 4h30 da manhã eu acordei para ir no banheiro e vi o meu celular com uma luzinha acesa lá que estava piscando que tinha mensagem. Abri para ver a mensagem, era um texto desse tamanho, tinha 2... Sabe quando você manda uma mensagem muito grande no WhatsApp e tem lá o leia mais? Tinha 2 daquele. Eu pensei, puta que me pariu, deixa eu até arrumar meu óculos aqui. Coloquei aquele texto para ler e ela dizia, Matheus, eu estou extremamente triste com você, porque eu tô até agora, 2h52 da manhã, esperando você ouvir meu áudio e você desapareceu. Você sempre disse para mim que você não ia me abandonar. Você sempre... E falou. E eu pensei, puta merda. Ferrei o rolê. Voltei a dormir, não tinha o que fazer. Era 4 e pouco da manhã, fui dormir. No outro dia acordei, tomei meu banho, tomei meu café. Antes de entrar na aula, eu mandei um áudio para ela, de 7 minutos. E aí eu falei para ela, você me perdoe.
eu errei com você. Eu disse que eu ia voltar e eu não voltei. E eu não tenho justificativas para isso, porque eu disse que eu ia voltar e eu não voltei. E eu concordo totalmente com o teu sentimento de tristeza comigo, porque eu falhei com você. Eu disse que eu ia voltar e eu não voltei. Mas talvez essa seja uma circunstância para dizer que as pessoas erram. Mas elas não erram intencionalmente. Não foi a minha intenção te ativar emocionalmente, fazer você ter uma crise de ansiedade. Não foi a minha intenção te fazer de boba esperando uma resposta que não veio quando eu disse que viria. E aí eu gostaria muito mesmo de poder pedir para você que me desculpe pelo meu erro. Eu sou um terapeuta, mas eu sou um ser humano antes de ser um terapeuta. E eu erro tanto quanto todo mundo. Mas eu te garanto que o meu erro não foi proposital porque você não tem valor. Tanto que quando eu vi a sua mensagem pela madrugada, eu pensei, puxa vida, pisei muito feio na bola com ela. Mandei mais umas coisas para ela, enfim, ela me respondeu, chorando. Ela disse, Matheus, eu tenho 23 anos de idade. Nunca ninguém pediu desculpa por ter falhado comigo. Pronto. Fiz a maior reparação que eu nunca imaginei que iria fazer. Que não foi nem numa sessão de terapia. Isso foi no sábado de manhã. Na outra semana, que eu fui atender ela na sexta-feira, ela chegou na terapia um pouco sem jeito. E isso foi antes da pandemia ainda. Antes da pandemia, pelo menos lá na cidade que eu atendo. Lá não estava tão efervescente a coisa. Daí ela chegou na terapia e eu falei assim, posso te dar um abraço? Eu gostaria muito, realmente, de poder conversar sobre o meu erro e pedir desculpa para você de novo. Ela disse, Matheus, eu já te desculpei, tá tudo bem já. Eu realmente entendi que você teve aula, você trabalhou o dia todo, você pegou estrada, você teve aula à noite e no outro dia tu tinha que acordar cedo. E eu lembrei naquela hora que tu tem namorada e que provavelmente estava conversando com ela. O que não significa que eu seja menos importante para você. Falei, bingo, é isso. Isso é relação terapêutica, entende? É quando a gente consegue prover, mesmo diante de um erro catastrófico como esse, uma reparação tão bonita. Entende? E não tinha realmente o que falar, não, porque eu fui abduzido e daí só me entregaram às 6 da manhã e por isso... Não, eu errei, eu falei que ia voltar, não voltei, esqueci, fui dormir. Ponto. Mas nem por isso você é menos importante para mim. Entende? Então, nós precisamos reconhecer os nossos limites. Naquele dia eu aprendi a não prometer mais que volto. Porque eu posso errar e esquecer. Entende? Hoje, quando eu recebo uma mensagem no cliente, eu respondo, assim que eu conseguir, eu te retorno. Mas eu não dou mais hora para isso. Porque pode ser que chegue um caso emergente, de repente uma urgência, eu preciso atender, e está dando a hora que eu deveria estar respondendo a outra pessoa. Terapia de esquema é isso, gente. Acontece, inclusive, quando nós não estamos em sessão. Cliente que manda mensagem, um cliente que tem um esquema fortíssimo de abandono, e vocês vão responder só no dia seguinte, pior, se essa pessoa viu vocês online no WhatsApp, vocês ferraram o rolê. Eu vi que você estava online o dia todo, Matheus, e você não me respondeu. Com certeza foi ativado. Entende? Então, nessas circunstâncias, quando o cliente nos coloca na parede, aí a gente assume a postura que a Patrícia falou, a confrontação empática. E foi isso que eu fiz com a minha cliente. Falei assim, eu entendo totalmente o teu sentimento, mas veja, eu sou um ser humano, me dê um crédito, eu errei. Né? Me desculpe pelo meu erro. Vou tentar não errar de novo, mas eu sei que eu vou errar porque eu sou um ser humano e é isso. Entende? Então, a gente apela muito para o aspecto humano, porque de fato, ela vai errar, eu vou errar e todos vocês que estão aqui também vão errar. E beleza. A gente não pode permitir que o nosso esquema de arrogo seja ativado e responda para o cliente. Quem que tu pensa que é para me cobrar dessa maneira? Aí pronto, acabou a terapia. Entende? Ok, deixa só eu dar uma lida aqui no que me mandaram. Sempre justifica os detalhes ao paciente e as razões para uma possibilidade de falta. Não, Marineide, não acho que seja necessário justificar para o cliente a necessidade de uma falta.
fulano, eu vou precisar faltar essa semana, a gente vai remarcar o teu atendimento para tal dia. O que você acha? Você pode remarcar para tal horário? E se semana que vem a gente marcar para tal horário, para tal dia, você pode? Pronto. Entende? Às vezes eu falo assim, olha, eu tenho aqui que fazer uma troca com o cliente de um horário e eu posso colocar você no horário da manhã e colocar o outro cliente no horário da tarde? Ah, pode, tudo bem. Mas existem alguns clientes específicos que eu faço isso. Clientes que têm um aspecto de adulto saudável muito mais proeminente são os clientes que eu sugiro trocas. Um cliente que tem por exemplo, um cliente borderline, em que eu falo isso, o cliente vai dizer, tu tá querendo privilegiar o outro e por isso tá me colocando no outro horário? É isso? Ele é mais importante do que eu? Ah, então pode ficar com ele, eu não venho mais. Matheus, isso aconteceu comigo, o psiquiatra de uma paciente me perdeu a esposa e se mudou de estado. Ele veio com a queixa de eu me mudar. Perfeito. Quando eu adoeci por Covid, ela regrediu porque imaginou que eu fosse falecer e ela conseguiu ficar sem psicóloga. Exatamente isso, Larissa. Né? O cliente fantasia muito e é bem importante a gente ter toda a compaixão do mundo quando a gente olha para as ativações dos nossos clientes. A gente conhece uma parte da história deles e pensa o drama emocional que viveu essa pessoa ao ter visto você adoecer. Ela não vai conseguir empatizar com você porque você teve Covid e que você precisou se reservar. Não, é a criança abandonada dela que está sofrendo. E a criança abandonada não vê nada nem ninguém, só o próprio sofrimento. E é nesse momento que o cliente entra em cena com seus esquemas mais dramáticos, sofrendo pra caramba. Como você dá a alta de um paciente borderline? Boa pergunta, Aline. Não cheguei lá ainda, mas a alta se dá quando o cliente tem um esquema um modo de adulto saudável já bastante fortalecido. Essa sempre será a alta de todos os clientes. Mas o paciente borderline, inclusive, vocês precisam ficar muito atentos quando vocês forem trabalhar com borderline, porque às vezes eles podem assumir uma resistência de não mudança. Porque se eles mudarem, eles sabem que a terapia chegará ao fim em algum momento. Eu já fiz esse confronto com o cliente. Eu percebo que tu está resistente a muitas estratégias que eu me proponho a fazer aqui contigo. Eu trouxe várias técnicas já para a gente trabalhar. E nenhuma delas tu quer se engajar. E eu fiquei pensando, será que você acredita que eu vou te abandonar se você melhorar? E se a terapia chegar ao fim? O cliente começou a chorar na hora. É porque eu fiquei pensando, porque a gente conhece como funciona a terapia, quando o cliente melhora e a gente sempre entra em alta, porque afinal de contas esse é o propósito da terapia, fazer com que as pessoas sigam suas vidas. Eu falei, sim, é verdade. O meu trabalho aqui contigo é fazer com que tu consiga se desenvolver a ponto de não precisar mais de mim, o que não significa que o nosso vínculo será rompido. Semana passada eu saí tomar cerveja com um ex-cliente meu. Você vai poder me convidar para tomar um café, você vai poder me mandar mensagem no WhatsApp, você vai poder me marcar em meme no Instagram. A gente não vai romper para sempre e fingir que a gente não se conhece. Quando eu te encontrar no mercado, eu vou te abraçar. Quando eu chegar na balada, eu vou te cumprimentar. E não é porque você recebeu alta que você deixa de ser importante para mim. Muito pelo contrário. Tu passa a ser o meu orgulho, porque você finalmente conseguiu se desenvolver. E de fato, deu mais um ano, o cliente entrou em alta e hoje a gente se mantém conversação. Matheus, consegui tal coisa, lembra aquele dia que eu te contei na sessão que aconteceu tal coisa com o fulano? Então, o fulano veio pedir desculpa porque eu falei para ele do modo assertivo, parari, parará. Tipo, 2 best ali conversando das fofocas da vida. Pensamentos automáticos e esquemas. Você vai trabalhar o CEF subdesenvolvido? Vou, mas não hoje, Leandro. Vamos trabalhar primeiro todo o esquema, ou todo o domínio 1, para depois a gente entrar nos outros domínios. Então, talvez agora os próximos encontros serão, cada um deles, um esquema para a gente se aprofundar. E aí eu sempre vou fazendo essa leitura transversal de todo o livro em cada um dos esquemas. Falando dos estilos de enfrentamento, falando dos transtornos de personalidade. E talvez eu acredite que dessa maneira, trabalhando especificamente cada um dos esquemas, nós tenhamos muito mais aprofundamento e revisão geral de toda a terapia do esquema. Então, a gente vai trabalhar algumas técnicas, eventualmente eu vou propor a vocês aqui fazer um exercício de imagens, ou pelo menos um exercício de simulação a quem se propor a fazer.
como eu não tenho conhecimento sobre vocês, sobre a constituição emocional de vocês, muito perigoso que a gente faça um exercício de imagem para acessar a criança interna. Então, a gente pode fazer só um local seguro. Diga, Paty. É melhor fazer com alguém que não está fazendo terapia do esquema, porque esse negócio mexe muito. Boa, Paty. Exatamente. Outra estratégia que eu acho que o psicólogo pode usar é ele consegue entrar na imagem mental quando ativa, por exemplo, estou trabalhando imagens mentais e ativou uma situação de abandono. Ele consegue entrar na imagem em algumas situações para ajudar nessa reparentalização, né? Pode sim. E aí, uma das coisas que eu sempre faço, Paty, é assim, vou contar de um exercício de imagens que eu fiz ontem. Ontem, terça-feira, isso. Fiz online, inclusive, esse exercício. A cliente estava na imagem e aí ela encontrou com a criança dela e eu perguntei, tu quer falar alguma coisa para fulaninha? Não. A fulaninha quer falar alguma coisa? Não. Se eu me desse por vencido, tinha acabado ali a terapia, a imagem mental. Eu falei, então tá. Eu posso conversar com ela? Pode. Você me coloca na cena? Coloco. Como é que eu tô? Assim, bem fofoquinha. Como é que eu tô? Você tá em pé do lado do sofá esperando ela entrar na sala. Então tá. Então eu vou esperar sentado aqui, porque esse sofá tá tão bonito, tá tão confortável, eu vou sentar aqui. Por que eu uso tanto esses recursos de detalhes? Porque eles vão aprofundando a pessoa na imagem. Quanto mais rica for a imagem, mais imersa ela tá lá na imagem, certo? Então eu pergunto o cheiro, eu pergunto a cor, tem vento, tem calor, qual é a temperatura dessa sala, qual que é a textura desse sofá que tu está sentado agora. Passa a mão nele, me diz como é que é. Então eu vou pedindo esses detalhes para a pessoa fazer a imersão cada vez maior. E aí eu falei assim, então eu vou ficar sentado aqui esperando ela entrar. Tu me avisa quando ela chegar na sala? Aviso. Aí ela fala, ela tá aqui já aqui na frente. Fulaninha, você quer sentar aqui do meu lado no sofá? Eu quero ter umas coisinhas para conversar com você que eu sei que você vai gostar muito. E aí eu uso um tom de fala assim mais divertido, me aproximando da criança. Tu gosta de comer pipoca? Aí eu falo assim como se eu estivesse mesmo dando doce para a criança que não é minha, sabe? Tipo, os pais não querem que dê doce, daí você vai mesmo, assim, meio no segredo ali, dar um doce para a criança. Então eu falo com a criança e entro na cena porque eu sou o modelo de adulto saudável naquele momento. E como eu estava tratando de um caso, de um esquema de abandono, eu falei com a criança, assim, eu entendo como tu se sente. É terrível se sentir abandonado pelas pessoas que a gente ama. E é pior ainda quando a gente sente que as pessoas não nos amam. E eu não vou dizer que você está errado, porque foi assim que tu se sentiu, então tu tá certo. A única coisa que eu tenho para te dizer é que eu sinto muitíssimo que tenha sido assim na tua infância. E realmente, se eu pudesse estar lá, eu teria feito tão diferente. Eu teria pego você no colo quando você estava triste. Eu teria ouvido você se queixar, pelo menos você chorar. E eu ficaria do teu lado, com você. Por mais que eu não soubesse o que fazer, nem o que te falar, eu estaria lá com você. E nisso a minha cliente chorando. E ali, nesse processo, eu fui modelando o adulto saudável. Depois da cena, eu perguntei, tu percebeu como que eu falei com a criança? Ela falou, eu percebi, eu percebi que você foi super gentil com ela. Eu disse, sim, é assim que a gente tem que ser com a criança. A criança não sabe ainda nomear os próprios sentimentos. Então, não adianta a gente falar para ela que não faz sentido ela se sentir dessa maneira, porque a gente está invalidando. A gente tem que validar, reconhecer, amar e acolher. Sempre é muito importante a gente entrar na imagem quando a gente percebe que o cliente não tem um repertório adulto saudável para poder conversar com a sua criança, certo? Quando o paciente diz que não consegue fazer imagens mentais, como a gente procede? Pode ser o protetor, Isabela. Pode ser que o cliente esteja no protetor emocional e aí eu vai ter que burlar o protetor para entrar na imagem, certo? Essa é uma pauta que a gente pode conversar mais aprofundadamente durante um outro encontro, porque realmente entrar em imagens mentais no cliente bloqueado aqui em 15 minutos não vai dar tempo da gente discutir sobre isso, porque existe toda uma outra dimensão, certo? Mas o que eu faço? Muitas das vezes o meu estilo terapêutico é meio que a base de marretada, né? Então, assim, eu dou marretadas cheias de afeto. Então, ontem ainda coloquei uma cliente na parede e falei assim, ou tu muda ou a gente para com a terapia.
eu não vou desistir de você. E eu quero muito que você não desista de ti também. Mas agora a gente vai ter que pôr um limite real aqui na realidade. E hoje nós precisamos decidir o que a gente vai fazer. A gente vai mudar ou a gente vai desistir da terapia. Porque se você optar por mudar, eu vou fazer tudo que está ao meu alcance para te ajudar e eu vou sempre estar aqui para te acompanhar. Mas é você quem decide. Ou seja, eu garanti segurança, eu garanti presença, eu garanti afeto, mas a escolha sempre vai ser do cliente. É pegar ou largar. Certo? Essa tem esquema de abandono? Nossa Senhora, fortíssimo. Que eu tô nesse ponto com a minha Fortíssimo. paciente bipolar. Ela tá fazendo tratamento, Ana? Medicamentoso? Esse aqui é o problema. Ela tá quase que se automedicando. Certo, então aí tu põe um limite. Ou você É. segue consistentemente o tratamento medicamentoso com acompanhamento psiquiátrico, ou a gente não vai conseguir fazer terapia. Essa é a minha condição para Ela você. está há 5 anos seguindo a mesma receita, está conseguindo alguns medicamentos no mercado negro, e às vezes consegue, a mãe manda medicamento da Bahia para ela, e eu já consegui uma psiquiatra, ela fez uma teleconsulta agora na pandemia, e ela está enrolando para ir. E eu já coloquei várias vezes a importância, mas ela está variando muito entre agora estou ótima, agora estou péssima, agora estou ótima, agora estou péssima, e eu estou chegando no momento nesse momento que você acabou de falar, entendeu? Por isso que eu Sim, fiz aquela pergunta da questão do abandono, que eu estou sempre aqui. Eu estou aqui por você, mas eu preciso que você faça a sua certo. parte. Está me Mas nesse enrolando. caso, tu vai ter que trabalhar a adesão ao medicamento, ao tratamento medicamentoso. Que é de adesão ao tratamento medicamentoso, inclusive por regras. Porque geralmente, quando nós temos clientes bipolares, nós também temos um traço borderline muito intenso. Entende? Existe essa comorbidade muito frequente entre borderline e bipolares. Então, o borderline precisa de uma consistência nas regras muito grande. Entende? Então, tu vai ter que trabalhar todo um processo psicoeducativo, especialmente identificar as crenças que ela tem sobre o medicamento. Fazer uma leitura com ela, uma revisão de tudo que de todas as ativações, as variações que ela já teve, para você poder trazer evidência. Tá vendo como a gente já sabe que você vai melhorar e você vai piorar, e você vai melhorar e você vai piorar? Ela está com medo dela ter dificuldade com um novo medicamento, porque ela já sofreu com adaptação a mudanças medicamentosas, faz uso de medicamento há mais de 20 anos. Né? E eu tenho tentado trazer qual é o teu medo. O teu medo é esse, o teu medo é aquele. Mas ela está basicamente 2 meses me enrolando, entendeu? Sim. E quando eu fiz essa pergunta do abandono, que eu sempre tento reforçar para ela, mesmo sem ter esse conhecimento do esquema, se ela tem esse esquema, eu sempre senti essa necessidade de reforçar: eu estou aqui por você, você pode contar comigo. Mas ela está num enrolation, e eu percebo assim, falta muito, não cumpre, sempre se atrasa, me deixa 10 minutos esperando, então tem Ana, uma dificuldade. tu tem que dar uma olhada em relação também ao quanto que você está mantendo o padrão dela. Uhum. Entende? Sim. Então, assim, eu honestamente não consigo te supervisionar em relação à bipolaridade, porque eu não trabalho com bipolares. Entende? Uhum. Mas fortemente te Eu recomendo, estou porque fazendo muito da relação supervisão. terapêutica é mantida pelo terapeuta. Sim, Entende? estou fazendo uma supervisão, estou fazendo questão de cortar ela, que aí ela se atrasa e ela quer continuar, estou fazendo questão de cortar, e eu coloquei ela na parede, que se ela continuasse com esse limite de faltas, a gente ia parar. Então, ela retomou direitinho, mas a minha questão ela não está regulada, quimicamente regulada, e ela Sim. tem ideação suicida,
Então, é um caso bastante complicado, e eu estou chegando nesse limite dessa porradoterapia que você falou, assim, ou você vai ou a gente para. Mas ainda me dá uma questão de, putz, essa pessoa vai ser abandonada de novo, né? Essa pessoa está num sofrimento grande, essa pessoa sofreu abuso sexual, essa pessoa, putz, lá vou eu abandonar de novo. De novo não, porque é a primeira terapia que ela faz, então me ativa, né? Isso, essa é a parte principal. Quando que Ô, tu Ana, se ativa... licença, é só porque esse a gente tá gravando e vai postar, né? De repente, Isso. caso até é bom pra gente colocar em estudo de caso. Então, Perfeito. assim, nessa questão que você estava falando do abandono, por isso que eu parei para perguntar sobre o abandono. Se nesse caso de esquema de abandono, a gente fazer isso, o quão terapêutico é. Sim, mas aí, Ana, veja, existe uma questão muito específica. Sim, mas quando eu fiz a intervenção com a minha cliente, ela não estava ativada no abandono. Entendi. Ela estava no protetor. Entendi. Esse é o Então, feeling que a gente precisa ter durante o atendimento para fazer a intervenção. No abandono, eu jamais diria isso para ela. Ela estava no protetor. Entende? entender qual é o momento do paciente, de Esse é o ativação do timing. paciente. Esse é o timing, tá vendo? De saber quando que é a hora de botar na parede. Se o cliente está emocionalmente ativado, eu vou pegar no colo, não vou pôr na parede. É como se eu tivesse para criança, falando para criança, e aí, tu vai querer mudar ou não vai? A criança não sabe nem o que fazer. Ela está perdida no corredor do mercado, perdeu a mãe de vista. Mudar o quê? Ela está perdida. Entende? Então, foi muito mais em via de responder ali a Isabela, quando ela falou que quando o cliente não consegue entrar em imagens, a gente vai quebrar a couraça para poder penetrar. Tanto que quando eu dei esse marretaço nela, minha cliente começou a chorar. Nessa hora eu peguei no colo. Falei, que bom que você permitiu que eu entrasse. Porque agora que tu se emocionou, eu percebi que alguma coisa em você eu toquei. E não Porque sei ela o que eu fez toquei. outra ativação. Aí ativou o abandono. Aí ativou o abandono. E aí, quando eu ativei o abandono, aí eu fui fazer a reparação. Entendi. Entende? Então, essa relação de morde e assopra é uma coisa que a gente precisa estar atento quando fazer a intervenção e quando fazer uma reparação. Entende? Então, por isso que é importante a gente sempre ter em vista qual que é a nossa ativação durante a sessão do cliente, para não enfiar os pés pelas mãos e deixar que a nossa postura crítica e punitiva entre em cena, batendo na criança que já apanhou muito na vida. Ok? Vamos lá, vamos encaminhar esse encontro para o final. Perguntas, povo. Temos 17 minutos. Mais uma observação. Então, para os próximos encontros, é bom a gente estudar sempre o primeiro capítulo que fala do esquema e já no capítulo 7 também, onde fala sobre as estratégias de enfrentamento, não é isso? Perfeito. Perfeito. Certo? Semana que vem falaremos sobre o esquema de... Aliás, deixa eu ver que dia que é a semana que vem. Dia 23. Dia 23. Isso. Ok. Dia 23 falaremos sobre desconfiança e abuso, isolamento social e alienação, certo? Esses dois esquemas. Vou juntar os dois porque os dois são esquemas um pouquinho mais curtinhos, mais fáceis de a gente compreender. Ok? Perguntas? Como trabalhar emaranhamento? Cecília, sempre depende. Depende da conceitualização de caso, depende de qual que é a condição do cliente, em quem que ele está emaranhado, depende de muitas coisas, certo? Em linhas mais gerais, tu pode encontrar algumas orientações no capítulo 7, certo? Mas para responder essa pergunta mais especificamente, só uma supervisão para conseguir te ajudar a dizer faz isso, faz aquilo. Porque a gente precisa sempre trazer todo o histórico do cliente para poder saber qual que é a construção dele ou dela para entender. Esse cliente a gente vai reparar, esse cliente a gente vai, sei lá,
estimular a mudança comportamental. No outro cliente, a gente vai fazer uma reestruturação cognitiva. Então, não consigo te responder só por esse esquema, certo? O que mais? Então, Matheus, então, o esquema de abandono, ele tem várias facetas para que a gente possa identificar esse abandono, principalmente quando ele não é sentido pelo paciente. Perfeito. E aí você me deixa, aí eu fiquei bem confusa com esse, com tanta informação sobre esse esquema. Sim. Que seria, como você fala, que são os principais, é o que traz mais dano, né, para a vida da gente, são esses do primeiro domínio. Agora, também, meu filho, com esse tanto de coisa que diz aqui do abandono, você falou de emaranhamento, você falou de padrões inflexíveis, você falou de fracasso, você falou eu nem sei mais, não me lembro de todos, não. Falou de privação emocional, defectividade e vergonha, isolamento social. Olha só quantos esquemas. O emaranhamento é isso aí. Exato. Exatamente. Eis a importância de uma boa conceitualização de caso. Uhum. Entende? Eu sempre Meninas, a gente tá frito. Estão. É nessa parte que a Inês falou isso que eu vou reforçar pela milionésima vez a importância da gente estudar, estudar e estudar, certo? Nós escolhemos uma profissão, gente, que nos impede de parar de estudar para sempre. E eu acredito verdadeiramente que todas as profissões não poderiam nunca mais parar de estudar. Porque o mundo está em constante mudança, as pessoas estão em mudança, a tecnologia está em mudança, o mundo está mudando. Então, o nosso trabalho aqui na clínica, ele exige que nós estejamos sempre em constante revisão, porque nós também nos transformamos. Há pouco tempo atrás eu tinha dificuldade muito grande de trabalhar com alguns esquemas. Hoje não tenho mais. Hoje tenho dificuldade com outros esquemas. Então, estou trabalhando nessa revisão. Entende? Então, esse livro do Yang, esse livro eu já li 3 vezes, todo. O capítulo 8 dos modos esquemáticos eu já li 8 vezes. O capítulo 1 eu já li a parte dos esquemas, dos estilos, uma porção de vezes. O livro do Nabucco, do Teoria do Apego, eu já li ele 2 vezes. O livro... Cadê? Formação e Rompimento de Laços Afetivos, do Bowlby, eu já li ele 2 vezes. Da Rosa Cuquier, Sobrevivência, foram 3 vezes. Ou seja, nunca mais. Eu sei que, inclusive, esses livros eu vou ter que ler de novo em breve. E eu tenho uma estante cheia de livros aqui que eu vou ter que ler de novo, e daí de novo, e de novo. Sem falar na supervisão, sem falar na terapia. O nosso trabalho, gente, precisa que nós estejamos sempre em constante revisão. Senão a gente vai... Eu ia dizer um palavrão, mas não vou, mas a gente vai ferrar com o cliente. Certo? Deixa eu só ler o que está escrito aqui, gente. Na procrastinação, se essa for a queixa principal, eu vou no sentido de buscar as causas da procrastinação ou entro mais com TCC dando dicas? Boníssima pergunta, Leandro. Boníssima pergunta. Depende muito do que nós estamos trabalhando. Se nós queremos mudar em termos de personalidade, as causas dessa procrastinação, ou se a gente quer só resolver o problema de forma imediata. O que eu costumo fazer? As 2 coisas, certo? Eu me aprofundo para entender de onde vem a procrastinação, ao mesmo tempo que eu vou trabalhando com o cliente algumas estratégias para ele ir resolvendo isso na hora. Porque talvez o cliente não tenha 6 meses para começar a mudar. Talvez ele já esteja procrastinando há muito tempo, entende? Então, ali eu vou trabalhando as 2 coisas em conjunto.
E aí, quando o cliente percebe que isso e aquilo da história dele gera uma procrastinação, ele pensa, agora eu entendi. E surge a motivação da parte dele, ou pelo menos ele já está engajado em outras estratégias que, via TCC, tu já ensinou, entende? Então, conjugue as duas intervenções, de buscar as causas da procrastinação, ao mesmo tempo que tu vai trabalhando ali para apagar o fogo do incêndio, certo? Leandro Viçosa. Leandro, o uso do Flipchart é a minha preciosidade. Eu tenho, nesses blocos de folha ali, são 150 folhas, daquele tamanho ali que tu viu, e esse aqui já é o 5º bloco, aliás, minto, esse ano é o 3º bloco. E eu uso frente e verso. Cara, é maravilhoso para fazer psicoeducação. E claro, e aí eu me aproveito justamente do meu veio professoral, né? Eu gosto muito de fazer desenhos, eu gosto de escrever, ligar seta, riscar, desenhar carinha, escrever palavrão e assim. O recurso visual é riquíssimo, riquíssimo. Continua, Matheus, continua usando. Cidade também, e lá eu não tenho esse recurso ainda. Mas eu já estou providenciando toda uma modificação do consultório para poder pôr um quadrinho ou pelo menos um flipchart desse. Se você tiver a oportunidade de pôr e tiver espaço no seu consultório, coloque, que é maravilhoso. Muito bom, eu agradeço. O recurso visual ajuda muito mesmo. Aqui a gente não se empolga. Sim, Suzano, o livro do Nabucco é bem bom, porque é um livro que nos traz um panorama da teoria do apego de uma forma diferente do que o próprio Bowlby traz. Porque o Nabucco traz uma leitura atualizada. Ele é um livro, se eu não me engano, agora de 2018 ou 2019. Então, eu super recomendo, vale muito a pena, mas lembrando que ele é um livro introdutório, certo? Para vocês terem uma dimensão maior, a rotina de estudo que eu vou orientar vocês é ler o livro do Nabucco, Teoria do Apego. Aí vocês vão ler esse livro aqui, Formação e Rompimento dos Laços Afetivos. Beleza. Aí vocês vão para a trilogia. Apego, Separação e Perda, que é a trilogia do próprio John Bowlby, certo? Então, aqui vocês têm toda a teoria do apego maravilhosamente explicada. Ok? Tentar fazer, mas já foi. Depois do Mário só vai acessar quem tem interesse de ver a aula toda. Um pequeno quadro branco, tamanho da prancheta é muito útil. Perfeito, Damastor. Uma pranchetinha para vocês riscarem, daqueles que vocês podem apagar na hora com uma flanelinha laranja, quebra muitíssimo o galho. Perfeitamente, muito bem lembrado. Eu uso bastante desenho no sulfite, quando não tem a folha do Flipchart, mas quebra o galho também. Certo? Outras perguntas? Sim, não, talvez, quem sabe. Se não tivermos, então, damos por encerrado esse encontro. Então, acho que ok. Obrigada, Matheus, por mais uma aula, mais uma quarta-feira, até às 10 da noite. Obrigado eu, gente. Obrigado pelas participações. Todas as perguntas sempre são maravilhosas, porque enriquecem pra caramba a aula. Nunca faltem, porque sem alunos não há professor, não há aula. Certo? Matheus, só uma então coisa. Eu vejo vocês. Oi? Não, só uma coisa, rapidinho. Quando a gente terminar o primeiro domínio, que a gente começar os estudos de caso, já dá, inclusive, para quem for apresentar o estudo, já mapear quais os esquemas que acredita que tem, né? Porque aí já acho que dá uma adiantada. E a gente... Perfeitamente, perfeitamente. E aí, a partir agora do esquema de defectividade, a gente consegue combinar pelo menos 2 esquemas por aula, porque os outros vão se tornando um pouquinho mais fáceis. O primeiro domínio sempre é o conjunto mais importante da gente entender, porque é o domínio que mais traz sofrimento. Os transtornos de personalidade se apoiam no primeiro domínio, gente, ok? Isso é importante vocês terem em vista. Vou repetir. Os transtornos de personalidade se apoiam no primeiro domínio. É ele que nós precisamos dominar de ponta cabeça, de trás para frente, em todos os idiomas. Ok? Bem padrão inflexível mesmo. Certo, gente? Beijos e abraços para vocês. Obrigado, Dilane. Obrigado, Damastor, Inês, Karen.